Estamos de volta no gramado em que a luta o aguarda. Bem-vindo ao meu Allianz Parque, ao estúdio para este Palmeiras do futuro, neste sábado, um dia depois do aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, 108 anos, a quem eu abraço fraternamente, porque o Palmeiras é um dos nossos amores, talvez que ninguém nos ouça aqui, o principal. Palmeiras, 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 108 anos. Bom, o Palmeiras do Futuro, como você sabe, é um projeto do canal, do Paulo Massini, e a gente tem a intenção de contribuir com a gestão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós, do canal, não queremos guerra com ninguém, só queremos contribuir para que novas ideias apareçam, para que a gente possa trazer pessoas com relevância e que essas pessoas tragam ideias que possam, no final das contas, entregar mais bufunfa, mais dinheiro via marketing e comunicação, que imagino seja o caminho, porque pensem comigo, aqui no Allianz Parque são 42 mil pessoas, não cabe mais que isso, né? Não tem mais. Patrocínio na camisa já tem bastante. Tem várias fontes de receita, né? E reconheço o trabalho do Everaldo, está fazendo lá um trabalho, melhorando o Match Day, melhorando o Avante e tal, mas a gente precisa avançar com inovações. Antes de eu colocar aqui meus convidados na tela, quero lembrar você que esta live tem o apoio do OneFootball. O OneFootball é um aplicativo essencial para o mundo moderno. Você tem o OneFootball no celular, vai que não dá para ver o jogo, a sogra está com dor de dente, vai levar sua sogra no consultório, vai, acompanha o jogo pelo OneFootball, tem tudo do Palmeiras lá, time, jogadores e gols, e também sobre o Campeonato Brasileiro. É muito fácil, você fortalece a minha relação com o futebol, o link está aqui na descrição, você coloca o seu celular nesta bolacha de chopp que está aí em cima e você vai ser direcionado para o OneFootball e o patrocinador fica feliz porque vocês baixaram o OneFootball via o canal do Paulo Massini. Agradecendo também a vocês, passamos dos 35 mil. Minha meta agora é 50 mil inscritos. Quero ver se você tem coragem de fazer com que o canal chegue aos 50 mil inscritos até o dia 20 de janeiro, que é aniversário de 2 anos do canal aqui no YouTube, todas as redes, enfim. Estamos juntos. Bom, meus caros, a gente vai falar sobre um tema muito importante, fundamental para o mundo moderno. Vou colocar o livro dele, o livro que ele escreveu aqui na tela. Dá uma olhada aí no livro. Inovação é o novo marketing. Insights de negócios para o futebol pós-Covid-19. Esse é o nosso tema. Vamos falar de inovação. Primeiro eu vou trazer meu fiel escudeiro, Bruno daqui a pouco. Eduardo Quevedo. Tá bom, Edu? Boa noite, Massa. Que prazer falar com você de novo. Semana de aniversário do nosso Palmeiras. E o tema de hoje é bem bacana, bem atual e bem do futuro. Acho que nós vamos explorar bem esse bate-papo com o Bruno. Muito bem. Nós temos uma vaquinha coletiva. Se você quiser contribuir conosco, o link está aqui na descrição. Apoia-se. Você vai lá, escolhe o modelo. A partir de R$6, você que gosta de tomar uma cerveja por semana, já dá para você ficar bonitão aqui no canal do Massa. Bom, vamos trazer o cara, né? Porque, afinal de contas, é ele que tem o que a gente quer saber. Rapaz, Bruno Maia, muito obrigado, hein, pela presença. Opa, pessoal, tudo bom? Como é que você está? Vou ter uma participação aqui hoje eventual, se não se incomodar. Aqui, tem uma... Ainda fico muito ligado, a Carol, ela vai aparecer aqui mais quietinha, filhota. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os torcedores do Palmeiras. Estou vendo que esse fundo aí de vocês, os dois verdes, né? Um pouco mais verde que o outro. Vamos fingir que o meu também é verde hoje aqui. Tá bom? Tá o livro é verde e branco, né? Então já estamos aqui. Aí, ó. Aê. Na semana do aniversário do Palmeiras, que é um clube, eu como vascaíno, a gente tem muito, muito carinho pelo Palmeiras. É uma honra estar nessa data aqui. O aniversário é 26, não é isso? É 26? É isso. É na mesma semana que o do Vasco, né? O Vasco acabou de fazer dia 21, foi o aniversário do Vasco. Dia 26 é uma data muito importante para os vascaínos também, porque é a data da conquista da Libertadores de 98.
Então, uma data especial, que mais uma coisa que nos une aí, o dia 26 de agosto, vascaínos e palmeirenses. Prazer estar aqui. Muito bem. O Bruno, que participou da gestão do marketing no Vasco da Gama, trabalhou sem remuneração, trabalhou muito pelo Vasco, isso é importante. Quase 2 anos. Quase 2 anos, tem essa experiência aí para dividir com a gente e acho muito importante. Bom, falar de inovação no marketing, Bruno, o que é que você pode dizer? Quais são as experiências mais novas no mundo do futebol que podem agregar a um clube do tamanho do Palmeiras, que o Palmeiras poderia começar a pensar em fazer para poder estar neste Palmeiras do futuro, que não é o futuro, é hoje, é ontem, já passou. Fala, Bruno. Eu fiquei preocupado, porque na introdução de vocês falaram uma parada aí do Palmeiras conseguir mais dinheiro. Pô, o Vascaíno não aguenta mais o Palmeiras com mais dinheiro, não, cara. Eu até pensei em ir embora da live e falei, não, só vou estar aqui dando ideia para os caras terem mais dinheiro, mais que o Palmeiras tem hoje em dia. Mas, brincadeiras à parte, assim, é evidente que o Palmeiras, nos últimos anos, tem tido uma capacidade de geração de receita que eu não atribuo, evidentemente, só ao marketing, né? O marketing é um dos instrumentos, mas o clube fez uma série de negócios aí na última década que colocou ele num círculo virtuoso, né, de geração de receita, e hoje tem muitos instrumentos para tratar. Em algum momento lá atrás, eu fui vice-presidente do Vasco, como vocês falam, de marketing do Vasco, entre 2018 e 2019, sem ter tido nenhuma vida pregressa no futebol como executivo, né? Tenho a minha vida aqui como um profissional de comunicação, com as minhas empresas aqui no Rio de Janeiro, onde eu construí a história que fez o convite acontecer para que eu fosse ao Vasco. Mas quando eu cheguei, o Palmeiras foi um dos clubes que eu procurei para entender um pouquinho como estava, como tratava o Avante na época. Era um momento que tinham acabado de fazer estavam fazendo, não lembro exatamente, estavam fazendo uma transição de saída uma empresa que cuidava para fazer uma gestão interna do Avante. Isso serviu, em algum momento, muito para modelar algumas ideias para o Vasco, tanto das relações com empresas que prestavam serviço de sócio-torcedor para a gente, quanto para planejar. Acabou não acontecendo, o Vasco acabou não sendo para esse caminho, mas um caminho próprio no momento futuro. Na época, quem estava lá era o Roberto Trinas, que foi quem me recebeu no Palmeiras. A gente teve algumas trocas lá. Eu entendo que o Palmeiras, naquele momento, assim, apesar de ser um clube que, obviamente, eu acompanho os resultados, eu nunca vivi de dentro o marketing do Palmeiras, mas naquela época, pelo menos, a gente já vão lá uns 4 anos, tinha uma coisa que eu achava iniciou um projeto muito interessante, que eu admito que eu não vi tanto as consequências depois, não que não tenha tido, pode ter sido uma desatenção minha. Quando eles trazem o programa de sócio-torcedor para dentro de casa, é de começar a poder ser dono dos próprios dados dos torcedores, você gerenciar a informação do seu torcedor. No livro que a gente citou, esse é o primeiro capítulo, inclusive. E mais que o primeiro capítulo é a premissa, é o que me faz escrever o livro. É a percepção da minha passagem no futebol brasileiro, por dentro de clubes, né? Eu continuo atuando com outros tipos de negócio hoje, mas não dentro diretamente dos clubes. É que eu tenho uma agência de comunicação que já trabalha com marcas há quase 15 anos, e que a gente vive no dia a dia criando negócio a partir de dados, de gerar dados, de conhecimento de usuário, de refinar esse conhecimento, de conhecer hoje, saber quem é e amanhã conhecer mais. E, para isso, o mercado publicitário e o mercado de marcas investe como uma frente importante dos negócios. E uma das coisas mais difíceis e mais caras é você ter autoridade, uma conexão real com aquele consumidor, porque a partir do momento que essa conexão existe, ele está muito mais predisposto a te falar algo sobre ele. Então, se você, mal comparando, né, vai na padaria da esquina da sua casa todo dia, a chance, por exemplo, de você fazer um programa de fidelidade lá e dar seu dado é muito maior do que o lugar que você vai eventualmente. Você tem uma relação, você compra sempre ali, aquilo, você percebe o benefício, né? E as marcas geralmente pagam para conquistar esse afeto, essa relação de confiança que elas não têm porque elas não participam normalmente da vida do torcedor, do consumidor. E o clube é muito poderoso em fazer essa transferência de autoridade para a marca. Então, ele é um instrumento para que as marcas gerem informação, dados
para que gere-se informação e dados para essas marcas, né? Estratégias de acesso para que esse cara, através da paixão pelo torcedor, gere esse ativo, que é tão valioso no mercado publicitário, e que eu olhava para o futebol e ficava chocado como não se fazia absolutamente nada. Não havia um trabalho de dados real. Eu lembro quando o Palmeiras contou para mim dessa intenção, que eu achei uma premissa legal. Apesar de não ter visto isso acontecer, e, de novo, não estou dizendo que não aconteceu. Talvez eu não tenha acompanhado, porque, de fato, o dia do Palmeiras não estava no meu foco ali. Mas é uma premissa muito interessante. Quando você tem a capacidade de gerenciar financeira, de ter uma estrutura de dados e gerenciar um programa de sócio-torcedor, de escolher cada empresa que presta serviço ao longo da cadeia num programa de sócio-torcedor, não entregando tudo para a mesma empresa. Né? Você pode falar, a etiqueteira é uma, a bilheteria é outra, quem faz a emissão do cartão é outra. Você começa a controlar o sistema, você fica muito mais senhor das informações de comportamento do torcedor, e ainda mais que você tem uma arena, como é o caso do Palmeiras, que joga sempre no mesmo estádio, tem uma relação já bem definida, já sabe qual é a relação com a W Torre. Então, você tem muitos pontos de contato para fazer geração de dados e tratar esses dados. Se você faz esse trabalho, o valor percebido da sua empresa, do seu negócio, para quem investe, eu não consigo nem dimensionar o quão maior é, né, do que a marca na camisa. A marca na camisa exposta na Globo é muito bacana, é muito importante, tem um valor, mas o impacto dela na ponta do negócio é muito mais difícil de rastrear do que quantas pessoas de fato clicaram no meu link, foram na minha página de venda e quantas delas compraram o produto depois. Eu consigo dizer isso. E se o clube começa a fazer negócios tratando os dados dessa forma, acompanhando, o cara se afastou, o cara chegou mais perto, o cara agora trouxe o filho, o cara colocou a mulher, o cara faz aniversário dia tal, a mulher dele faz no outro dia, você começa a gerar muito mais possibilidades de interações com sentido, né? Não só com o sentido de consentir, mas que tenham sentido na vida desse usuário. E, cara, isso é muito mais próximo do resultado de conversão comercial e, por consequência, do disparo de uma cadeia de geração de valor real. Então, a premissa do meu livro começou muito por ver o abandono de algo tão valioso que no dia a dia, na minha agência, a gente criava, era pago, eventualmente muito bem pago, para tentar criar o que os clubes têm de graça, né? Já está posto. Então, se vocês me permitirem, já estou me alongando, vocês me cortem, porque eu falo demais. Mas assim que eu saí do Vasco, no final de 2019, um pouquinho depois, o clube lançou um programa fez uma promoção de sócio-torcedor que virou histórica no Vasco. Ela se tornou até hoje, foi imbatível na quantidade de sócios-torcedores. Chegou a quase 200 mil sócios-torcedores, uma marca que nenhum clube brasileiro jamais teve. Foi o quarto ou quinto do mundo à época. Um fenômeno que aconteceu. E eu tinha acabado de sair do clube, não respondia mais, mas acompanhei de perto. A minha equipe ainda estava lá, as pessoas seguiam fazendo, e evidentemente tinha uma relação com aquele case lá, importante. E aí tinha uma das coisas que a gente tinha nesse case, que era o seguinte: esse case foi o seguinte, ele foi criado a princípio para Black Friday, e a gente fez uma promoção, como todo mercado faz, de baixar o preço por uma conversão de pequeno prazo. E a gente já tinha criado uma categoria de R$ 8, R$ 9, alguma coisa assim, porque o Vasco sempre teve um apelo muito grande com a população mais pobre. O Vasco achava importante dar algum tipo de acesso a quem não tem grana e não excluir essas pessoas do jogo, da economia do futebol. Então, eu estava modelando como seria esse plano, que tipo de benefício poderia ter. Às vezes, o cara só ter a carteirinha do Vasco já é um orgulho para ele. E naquela semana, aquele produto foi vendido a R$ 4 por mês. E aí, o que aconteceu? A desgraça aconteceu, né? Uma tragédia, vocês devem lembrar, que eu chamo Chernobyl de Lima, quando o Lucas Prato fez aquela lambança do River Plate, deixou o Flamengo ganhar aquela Libertadores, aquela tragédia, literalmente, eu chamo de Chernobyl de Lima. O vascaíno foi um transtorno surreal. E os vascaínos, e aí logo em seguida veio a semana da Black Friday, saiu a promoção. Os influenciadores digitais do Vasco pegaram, falaram, cara, incomodados com o êxito do Flamengo, o que a gente pode fazer? O que está na nossa mão? Fizeram uma campanha gigantesca de associação. Os influenciadores digitais, à margem do clube, aproveitando o propósito da Black Friday, que estava barato. Enfim, o resultado eu já descrevi. E aí, por inveja, uma série de pessoas no mercado começavam a questionar, mas assim é fácil, por R$ 4 é fácil, coisas desse tipo. E eu ficava muito chocado com aquela, desculpa o francês, aquela imbecilidade que eu ouvia,
porque as pessoas não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo naquele momento. Quando eu pego e coloco para dentro do meu ecossistema de um clube 200 mil pessoas que eu tenho dado dela, CPF, sei que o budget que ela tem que pagar é R$4, com R$4 ela topa consumir, o que importa não é o R$4. É a informação que eu tenho de um consumidor de classe C e D, valiosíssimo para eu vender depois isso, como conexão com marcas que querem falar com esse público. Normalmente, por exemplo, eu já trabalhei com segmento bancário na minha agência, em que a gente fazia campanhas que a gente chama de captação de lead, né? Que é quando a gente vai fazer uma campanha na internet com o objetivo de trazer pessoas para dentro do seu negócio, vender um cartão de crédito, uma conta bancária, coisas análogas assim, né? E a gente chegava a trabalhar com tem duas métricas importantes, né? O custo por lead e o custo por aquisição. O lead é quando você consegue saber o nome do cara, entrar em contato com ele, e a aquisição depois que ele comprou um produto seu, ou um cartão de crédito, que seja. E às vezes um custo por lead, os bancos pagavam para fazer campanhas R$150, R$200, para chegar ao dado nome, CPF, lead qualificado, nome, CPF, e-mail, telefone dessa pessoa. O trabalho de funil, que a gente chama, as etapas, você passa até que a pessoa clique, preenche um formulário e você sai do outro lado com esse dado validado, pagava R$200. Cara, o Vasco estava adquirindo 200 mil leads, ganhando R$4 por mês. Essa imbecilidade que a gente tinha que ouvir, como se o futebol, primeiro, tivesse que ser caro. Segundo, o futebol não pudesse se manter uma perspectiva popular. Você tem que ser criativo, você tem que achar a forma de incluir as pessoas e elas vão validar se a sua solução é boa. Se for uma merda, desculpa, eles não vão pagar. E ainda você consegue esse lead, o cara se fidelizava por 6 meses, tinha que pagar por 6 meses ali, né? Eram 6 parcelas de R$4. Então, assim, por 6 meses, esse cara gerando R$24 que não estava no seu negócio antes. E agora você ainda tem o dado dele. O mercado, e o Vasco é patrocinado pelo BMG. Então, o BMG pode no mercado, não sei o valor do BMG, mas pode no mercado pagar R$150 com a informação que o Vasco leva R$4 para ter. Então, essa falta de compreensão do que é um negócio de dados, o futebol, e da capacidade que o clube tem, de vez de pagar, receber dinheiro para junto receber o dado, que é muito valioso, é que eu percebia como uma loucura, porque ninguém fazia nada a respeito disso. E daí começa o livro, né? Eu começo com uma tese que nenhum clube tem 1 milhão de fãs no Brasil. E quando eu falo fãs, é para dizer que nenhum clube consegue falar com 1 milhão de pessoas que o consomem e tem esse dado na mão. Podemos dizer que o Palmeiras tem 15, 20 milhões de torcedores, quantos forem, mas não tem 1 milhão de palmeirenses traqueados, com o nome, falando com ele, consumindo todo mês, seja porque paga um sócio torcedor, seja porque compra uma camisa, seja porque, sei lá, faz uma doação. Não tem. Nenhum clube brasileiro tem 1 milhão de torcedores. Então a gente fica lá discutindo tamanho de torcida como se isso gerasse receita. Não gera. O que gera no mundo de hoje é você entender sua audiência, o tamanho que ela tem. Óbvio, é importante você ter 20 milhões de pessoas ao redor, claro que é importante. Claro. Mas não vai vir dali o seu dinheiro. O seu dinheiro vai vir daqueles 200 mil, 300 mil que se você tiver muito bem fidelizados, que você trabalha e gera dinheiro todo mês. Quem faz isso bem no Brasil, ou fazia na época do livro, é o Atlético Paranaense. E não à toa, estava tirando a diferença econômica que a gente tinha, que tem os grandes clubes de maior torcida no Brasil, do que eles fazem. Eles têm um time muito menor, agora faziam um trabalho de dados violento em cima da sua base e geravam receitas impressionantes, maiores que a do Vasco, e eventualmente maiores que a do Palmeiras, com esse tipo de trabalho. Então, enfim, uma primeira resposta já muito longa aí, uma tese muito longa, mas dando um pouco do contexto da minha visão da inovação e do trabalho com dados no futebol, que é por onde começou a minha trajetória ligada a essa pauta, vamos dizer assim. Muito bem. O Edu vai fazer a pergunta dele, mas antes eu quero pedir para você que está vendo a gente deixar o seu like, deixar a sua inscrição, compartilhar o vídeo, para que a gente possa fazer esse vídeo chegar mais lá na frente, para a gente entender o que está acontecendo. Esse é um assunto que você sabe, Bruno, que jornalista ele é um generalista, né? Ele entende de tudo um pouco e no final não entende porra nenhuma de nada, porque é sempre até a página 30 dos livros, né? E aí você vai fazendo uma média e tal, vai entendendo um pouco aqui, um pouco ali. Mas o Edu Quevedo é um especialista e eu quero que ele faça a primeira pergunta dele para você. Bruno, o Palmeiras vem experimentando coisas novas nessa agenda de relacionamento com o mercado já há mais de 30 anos. E um passo importante que nós demos lá atrás foi com a Parmalat,
você vai se recordar que o Palmeiras também inovou naquele momento, no início dos anos 90. O Palmeiras vinha de uma fila imensa e encontrou uma empresa interessada em expandir o valor da sua marca no mercado brasileiro, conectado com a origem italiana do Palmeiras. O Palmeiras avançou num projeto que deu muitos benefícios, né, muitos dividendos para o clube por quase 10 anos, mas que depois nós demos passos atrás. Mas qual a mensagem que eu queria passar e fazer uma pergunta a você? Conversando com o Brunoro, que foi a grande liderança daquele projeto nos anos 90, ele me disse o seguinte: os clubes não têm ideia do valor da plataforma de comunicação que é o futebol. Os clubes ainda valorizam mal o produto desta plataforma, junto aos contratos de patrocínio. Baseado no que você disse, fazendo uma conexão dos dois temas, você acha que os contratos master que os clubes têm hoje com marcas importantes, e eu falo das 5 principais torcidas, inclusive o Vasco, está abaixo do que poderia ser e poderia ser maior caso os clubes tivessem domínio dos dados do perfil do seu consumidor e do seu cliente? Acho, é uma pergunta, enfim, muitas coisas me vêm à cabeça ao ouvi-la, assim. Grosso modo, acho que sim, acho que ela poderia valer mais dinheiro se a gente conseguisse gerar mais valor, né? Me chamava atenção, agora não tem mais dado atualizado, né? Na época do livro, que foi 2020, eu tinha feito essa pesquisa, nos 3 anos, eu fiquei no Vasco 18, 19, lancei o livro em 20. Então, nesses 3 anos ali, que nenhuma das 40 maiores empresas no Brasil tinha patrocínio em camisa de nenhum clube de futebol. Então, quando a gente fala com empresas, a gente tinha a 41ª, na época era TIM, estava no Vasco, uma propriedade super pequenininha, estava em alguns clubes também, com um valor bem pequenininho investido. Depois, ia lá para 70 do ranking, pulava, tinha a 41ª e depois tinha um buracão de novo. O futebol brasileiro está entregue a marcas muito, muito mais fracas do que o próprio mercado publicitário transaciona. As maiores marcas não estão presentes nos clubes brasileiros. E aí eu vou fazer um link com o que o Brunoro falou, mas olhando um pouquinho diferente, mas dando razão a ele. Quando a gente fala do produto futebol, eu só acho que assim, quando a gente fala que os clubes não têm noção, a reação natural, que me parece, da maior parte dos dirigentes, é entender essa frase de uma forma: ele está dizendo que eu não tenho noção do que o Palmeiras pode ser. Então, eu vou vender para todo mundo aqui: o Palmeiras pode ser muito maior. O Palmeiras é maior. E o Palmeiras é maior do que faz ou faria naquela época. Só que o problema é quando o Brunoro fala isso, o ponto-chave é que, para mim, o ponto não é o Palmeiras. É que o futebol brasileiro é muito menor do que ele é. Não existe, e eu fico muito impressionado ano a ano nos processos eleitorais dos clubes. Eu nunca participei de uma eleição, nem do Vasco. Quando eu entrei como outsider, né, convidado, não tinha participado de processo eleitoral, então observo de fora. Eu não vejo nenhum clube, nenhum candidato que trate como plataforma principal da sua campanha o futebol brasileiro. Todos falam apenas para o próprio clube, os benefícios do próprio clube, e invariavelmente não cumprem. Porque, como você falou, Eduardo, já está no teto. A perspectiva de aumentar a receita é mudar o produto. Ou você trata o futebol brasileiro em primeiro lugar, antes de pensar no Palmeiras, no Vasco, no São Paulo, no Fluminense, no Flamengo, no Corinthians. O futebol, aí depois você volta para os clubes, porque do modelo que existia já exauriu, a gente não tem mais de onde tirar. Agora, se você tem um produto melhor, por que justifica, além de investimento no mercado econômico americano, o crescimento que a MLS tem em relação ao futebol brasileiro? Vai dizer que o campeonato da MLS é melhor do que o campeonato brasileiro? Tem muito menos tempo. E olha a quantidade de receita que os caras já geram, que os clubes de lá já geram. Porque simplesmente o produto é muito melhor. Ainda que o jogo seja muito aquém do jogo daqui. É porque a variável produto não se resume à qualidade dos jogadores correndo atrás da bola. Né? E isso não é uma pauta que os grandes clubes puxam para si. Chama atenção para o Flamengo. O Flamengo, só concluiu, o Flamengo agora viveu um momento especial, ainda pode dizer que vive, né? Talvez esse ciclo vitorioso do Flamengo não tenha acabado ainda, espero que esse ano vocês levem tudo aí. Mas essa fase, essa era na história do Flamengo, como se for contado pela perspectiva histórica, de um domínio muito grande financeiro, econômico, técnico, o Flamengo, na minha opinião, perdeu a grande oportunidade de liderar uma transformação do produto.
Ele já era o maior, já ganhava mais dinheiro. O que ele fez? Ele quis ganhar mais dinheiro ainda. Ele estressou a tal nível a perspectiva do Flamengo ganhar dinheiro que, por exemplo, acabou com o Campeonato Carioca. Né? O Campeonato Carioca entrou numa queda vertiginosa, já que já era fraco em termos de receita, quando o Flamengo cismou que tinha que ganhar 80 milhões de reais da Globo num contrato de transmissão do Carioca. E a Globo pagava 18 para 4 clubes, que ia ganhar 80 milhões. E aí ele usa a prerrogativa do contrato acabar, consegue uma lei do mandante com o Bolsonaro, uma lei mal ajambrada na época, não, a premissa dela é boa, mas do jeito que foi feito, mal ajambrada. O que acontece? Interrompe o Campeonato Carioca ali, a Globo rescinde o contrato com os clubes do Rio não têm a capacidade de receita do Flamengo, ganharam uma grande rescisão ali que ajudou naquele ano de 2020. Chegou em 2021, fizeram um campeonato que não deu R$1 milhão para cada clube, nem para o Flamengo. O Flamengo deu 2. Eles não estavam dizendo para ele 80? E aí você ferra o produto. Quando você ferra o produto, você ferra o Flamengo, você ferra o Vasco, você ferra o Fluminense. Aí diminui o potencial de receita desses clubes. O Flamengo, bem ou mal, estava com gordura e conseguiu perder esse dinheiro. O que isso impacta no Vasco? O que impacta no Fluminense? O Flamengo ganhou mais vantagem competitiva. Para quê? Para um produto ruim. E aí você vai chegar uma hora que esse ciclo virtuoso do Flamengo não vai sustentar se o produto for ruim. A chance é você fazer um baita produto e o Flamengo ser o maior time desse baita produto. Aí ele pode disputar com o Real Madrid. Agora, se ele ficar sendo o maior time de um produto porcaria, ele não vai disputar. E essa é a visão que eu acho que falta um pouquinho nos dirigentes, como todo o futebol brasileiro. Desculpa, Paulo. Não, Bruno, é que isso, de fato, o Quevedo é um homem otimista, mas eu sou um homem meio curupira, né? Meus pés são para trás quando eu penso em liga e tal. Eu acho que nós não vamos chegar nisso num projeto assim tão rápido, mas vai andar, uma hora anda, uma hora chega. Agora, tem ainda muito por fazer antes de melhorar o produto, né? Porque o que você está me dizendo é que não tem um clube no Brasil com 1 milhão de pessoas com seus dados, onde o clube saiba exatamente se eles têm cabelo, se eles não têm cabelo, se eles usam peruca, se eles são veganos, se eles comem churrasco, se eles bebem cerveja, que cerveja eles bebem. Quer dizer, tem um vasto ambiente para ser explorado. Eu fico imaginando 80 mil avantes vezes 4, aí já são 320 mil, dá quase 400 mil pessoas. E isso tem sido melhorado, algumas ações têm sido feitas, a gente tem visto, alguns jantares, você vê lá o sócio avante fazendo coletiva, né? São ações. Mas eu te pergunto, quanto é preciso investir para que você tire uma parcela do que entra, para que você saiba quem são essas pessoas? Porque aí eu posso vender para uma churrascaria a seguinte informação: olha, eu tenho 25 mil carnívoros que moram do lado do Palestra Itália e que gostam de comer carne. Eu tenho aqui uma promoção para eles. Você quer entrar? Aí eu vou vender para um restaurante vegetariano. Eu sempre pego comida como exemplo, porque o meu mundo ele gira em torno disso, Bruno. Cara, tem milhares de possibilidades. Vamos vender a camisa do Dudu. Na hora que ele fizer um gol no campeonato, a gente anuncia para todo mundo que está no estádio. 50% de desconto, tá? A camisa do Dudu, e a galera tem que comprar na hora que ele fizer o gol. Eu tenho ouvido muito esses exemplos. Mas isso não sai no papel, nem o Data Lake sai do papel. Então, quanto que precisa para investir em dinheiro, para trazer dinheiro novo, antes desse ambiente que você está pedindo aí? Imagino que com os dirigentes atuais vai ser um pouquinho complicado, vai demorar um pouquinho para acontecer. Eu, particularmente, tenho um pouco mais de fé que a Liga possa andar mais rápido, e aí até fez uma crítica ali em algum grau ao Flamengo nesse período, mas também sei que nesse momento agora o Flamengo tem liderado um dos lados para que chegue a ser um consenso, e não acompanho por dentro para saber qual tem sido a atitude, mas reconheço que a atitude do Flamengo em relação à Liga tem sido um pouco diferente do que, como eu entendo, algumas atitudes anteriores. Só para também fazer isso aqui não ficar... Até porque, como eu sou vascaíno identificado com o Vasco, às vezes fica parecendo que é uma coisa particular com o Flamengo, uma instituição que eu respeito muito, demais, assim, e tal. Mas, enfim, ainda também discordo de coisas que possam ter acontecido criticamente e colaborativamente. Mas, assim, é difícil dizer quanto custa uma coisa ou outra, porque, na verdade, um trabalho de desenvolvimento disso é um trabalho de longo prazo, né? Camadas e camadas se adicionam. Eu acho que a primeira coisa, de fato,
é um trabalho que eu particularmente volto a dizer, não sei em que pé está no Palmeiras, de você trazer essa gestão de dados e ter uma tecnologia e pessoas especializadas em gestão de dados para a estrutura do Palmeiras. Eu, particularmente, acredito que o melhor modelo para isso é você ter uma gestão centralizada com inteligência, pessoas muito bem pagas dentro do clube, que sejam capazes de criar estratégias com multi-empresas, cada empresa especializada em um tipo de serviço, né? E você fazer o tráfego de informação rolar entre eles, passando sempre por você, voltando sempre para você. E não terceirizar a gestão dos dados para uma empresa especializada nisso, que vai fazer esse trabalho por você, porque te dá muito trabalho, você não quer perder o foco no futebol. Então, se você tem essa capacidade de fazer esse tipo de dado, essas soluções que você está falando, Paulo, geralmente elas não dependem, elas são acessíveis a partir de serviços terceirizados, né? Existem empresas que prestam quase todos esses serviços, umas mais caras, umas mais baratas, né? Normalmente tem uma série de startups que oferecem coisas assim. Eles precisam ter o quê? Uma boa conexão com seus dados, né? Alguém dentro do clube gerenciando isso. E o grande problema disso, de ordem prática, ainda no nosso país, especialmente um dos grandes problemas, é que assim, o futebol ele gera cifras muito grandes, ainda que poderiam ser maiores, mas elas são impressionantes. Quando você fala, não sei, o faturamento do Palmeiras, 600 milhões, 700 milhões, não sei em que ordem de grandeza está. É dinheiro para Dedéu. O Flamengo fala de 1 bilhão e tal. Aí, quando você fala de um negócio como esse, o cara vai ter um trabalho, vai botar um gestor, vai botar alguém para acompanhar, e no final, eventualmente, vai dar 20 mil reais para ele. Ele fala, não vou fazer. Porque esse trabalho, essa fase inicial de desenvolvimento da tecnologia, ela é o início. Até você conseguir massificar, isso leva tempo. E, normalmente, o futebol olha para isso de uma maneira muito ruim. Eu gosto de citar o Felipe Ribe, que foi gerente de inovação do Atlético Mineiro, e o Ribe ele fala o seguinte, quando estava lá, que as pessoas questionavam, ele fez várias ações inovadoras, várias dessas coisas moderninhas, assim, ele conseguiu implementar e fazer alguns cases lá no Atlético, e deu ao Atlético um ar de clube inovador nos últimos 2 anos, assim, no futebol brasileiro, e que as pessoas questionavam porque chegava numa reunião e alguém falava de centenas de milhares de reais, não sei o que, e ele falava, não, então esse aqui deu 8 mil reais, deu 12 mil reais. O nego dava risada, como se o trabalho dele fosse significante. E ele falava, cara, esse é um dinheiro que nunca existiu na conta do Atlético. E se eu não houvesse trabalho, não existiria. A gente não está tirando dinheiro de uma outra linha e substituindo por uma linha pequena. Não, tem aquela linha e a gente está começando a crescer um montinho de areia bem pequenininho aqui, que vai em algum momento acelerar e vai aumentar a receita, e principalmente na hora que esse aqui cair, vai aguentar um pouco o tranco, pelo menos diminuir um pouco da perda, porque eu criei uma nova fonte de receita. Né? E ele fala uma frase que é muito boa, né? Que é dinheiro novo é dinheiro bom. Dinheiro nunca existiu, você não tem que ficar mencionando se é 10 reais, ou 10 mil, ou 10 milhões. Né? Primeiro, ganhe os primeiros 10 reais, né? Que nunca se ganhou. E os clubes têm muita dificuldade de lidar com isso. Sobretudo por vivermos em uma estrutura associativa, que você tem ali uma resposta política à próxima eleição para dar, né? Que você precisa impressionar. O Flamengo está anunciando 1 bilhão, você vai anunciar 10 mil reais, não adianta nada, não serve uma pauta política dos clubes. Se você está dentro de uma estrutura de negócio profissional, ninguém deixa dinheiro na mesa. O cara vai pegar e vai botar alguém para catar aqueles 10 mil reais ali. Né? Só que com as limitações no clube, seja de tempo, seja de vaidade, seja de estrutura, seja de conselho, seja de tudo isso que a gente sabe que envolve um clube associativo, é muito comum que essas coisas travem. Elas não ganhem endosso. Isso tem que vir de cima para baixo. Sempre falo, a cabeça do líder da mesa, do presidente do clube, é fundamental para isso. Ou ele banca, porque ele vai chegar e falar o seguinte, é para fazer porque eu quero, porque eu acredito nisso, e tem uma posição de liderança, ou o esquema, a estrutura vai intimidar. Então, essas inovações que a gente está falando, algumas você citou aí, e várias já estão listadas no livro, por exemplo, elas estão acessíveis aos clubes. Várias dessas empresas trabalhariam, inclusive, de graça para clubes, para poder se aproveitar da marca Palmeiras, da marca Vasco e tal. Mas você precisa gastar tempo, dinheiro, para buscar isso e entender que isso não vem com uma receita expressiva do dia para a noite. Essa é uma construção. E essa construção, cada vez mais, te dá mais conhecimento do seu usuário. Esse conhecimento do seu usuário, cada vez mais, te dá a possibilidade de novos negócios. Esses novos negócios, eles começam a diversificar a sua receita e você começa a ficar menos dependente da receita de TV. Que hoje os clubes todos do Brasil são super dependentes, inclusive os maiores, da receita de TV. Por quê? Basicamente não tem outra. Todas as outras são pequenininhas.
Né? E você olha para aquela. Na hora que você começa a fazer, em vez de fazer uma receita de um bi não tem, mas sei lá, uma receita de 100 milhões, se você fizer 10 receitas de 10 milhões, cara, você vai estar substituindo isso, vai estar fazendo eventualmente um trabalho de longo prazo. Agora, o Barcelona acabou de vender um estúdio que ele criou, o Barça Studio, para produção de filmes e séries sobre o Barcelona. Ele vendeu 49% do Barça por 50 milhões de libras. Entendeu? Assim, o Vasco acabou de ser vendido aqui por, sei lá, 100 milhões de euros, alguma coisa em torno disso. Né? O Barcelona vendeu só menos da metade do seu estúdio de produção de filme, por um valor maior. Né? Maior não, perdão, não foi maior. Pegar o valuation dela foi quase que igual. Mas é isso. Então, olha o negócio que você está criando novo, porque o Barcelona começou a produzir isso, começou a fazer filmes sobre si, começou a tratar a produção de conteúdo da sua marca, fez séries para o Netflix, começou a utilizar de outra forma, e hoje vendeu para duas empresas, cada um comprou 25%, 24,9%, sei lá, de forma que eles mantiveram, são majoritários ainda, e botaram um trator de dinheiro, a maior receita do ano, para eles vêm dessa venda. Então é um pouco isso, né? Quando alguém começou o Barça Studio lá atrás, talvez tenha tido um mala desse que não viu o valor. Mas hoje, depois de um tempo, cara, no momento que o Barcelona está com dificuldade financeira, adiantou para caramba. Então acho que é esse pensamento que falta, Paulo, para poder chegar e essas coisas acontecerem. Elas estão disponíveis a 1,5 de distância de qualquer diretor de marketing. Uma viagem, um avião, você chega e conhece as pessoas. Né? Quando eu costumo dizer que o meu livro começa, quando eu fiz um trabalho com um cliente que me mostrou a seguir como percebiam mal o futebol brasileiro em relação aos dados, e 2, quando eu fui, por conta da minha passagem pelo Vasco, eu fui a Israel, convidado para um evento de tecnologia, de esporte, eu já estava falando com várias startups, e aí o pessoal do governo de Israel convidou, eu fui lá participar, conhecer, e quando chegou nesse evento, a minha agenda, tinha uma plataforma online, onde você marcava horário para conversar com empresas, né? Um podia marcar o horário do outro. A agenda estava no você solicitava, a pessoa dava um ok, você se reunia com ela. A minha agenda foi a primeira esgotada do evento, sei lá, mas esgotou assim, muito rápido. Eu achei aquilo estranho, não conhecia, nunca tinha ido a Israel, não tinha... Bem, tá bom, cheguei lá e percebi que tinha uma coisa diferente. Não era exatamente por conta do meu rostinho bonito, mas era porque eu representava o futebol brasileiro e tinham 40 startups alavancadas de grana, com tecnologias sensacionais, que queriam falar com o Clube do Brasil, e eu fui o único que foi nesse evento. Todo mundo queria falar, os caras queriam trabalhar de qualquer jeito com o futebol brasileiro. As empresas israelenses estavam loucas. Aí, nessa hora, eu volto para o Brasil, junto com um amigo brasileiro que eu conheci nesse evento, que tinha uma empresa de tecnologia e tal. Falei, cara, tem o mundo lá fora querendo fazer coisa aqui, colando, engolindo a gente, e não vai ninguém nosso para lá para conhecer um evento desse. Eles estão pedindo para fazer. E aí foi que me deu estalo. Falei, cara, a gente precisa começar a falar disso para que essas pontes aconteçam e talvez ajude em algum grau. Pequenas coisas aconteceram, mas ainda menos que poderia, Paulo, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, Eduardo Quevedo, já temos 38 minutos de live, de papo no Palmeiras do Futuro. Vamos lá, Edu. O Bruno, você estava falando, você trouxe coisas tão especiais, e uma delas que me veio à cabeça aqui é o seguinte: quando a gente fala você falou do ambiente institucional do futebol brasileiro, um pouco da arrogância dos clubes, ou de um movimento assim mais assim isolado, né? O Flamengo se movimenta isoladamente porque ele quer ser o maior, o Corinthians já tentou fazer isso, o Palmeiras, o São Paulo, e eles não conseguem sequer achar uma solução para o VAR, né? Para a questão da arbitragem, que se juntos eles conseguirem buscar uma solução. Mas onde que eu quero chegar? Eu tenho a sensação que os grandes patrocinadores, quando vão a um clube colar sua marca ao clube, eles também são um pouco egoístas nisso. E quando você traz agenda de inovação, a gente pensa logo no mundo digital. Provavelmente o mundo digital oferecerá para os futuros patrocinadores um espaço de conexão com o mundo real muito maior do que a camisa master, do que o patrocínio master. Será que também os próprios patrocinadores master, que hoje representam muito na agenda financeira de um clube, também não restringem um pouco essa expansão de projetos de inovação? Porque fatalmente o clube vai ter que estar habituado a lidar com muitas marcas, ele pode estar oferecendo a sua plataforma para várias marcas que se completam muitas vezes. Como é que você enxerga isso? Concordo totalmente. Assim, os patrocinadores do futebol brasileiro não são patrocinadores com uma visão avançada. Se você tenta propor uma coisa diferente, não rola muito.
Mas é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se você não tem um produto bom, você não atrai patrocinadores que estão com um modelo mais complexo de geração de receita. É natural, isso não acontece, né? Você acaba atraindo gente que quer vou dizer assim, ser um pouco mais oportunista e plugar modelos mais tradicionais, mais de exposição de marcas, não sei o quê, porque isso é o dia a dia deles, eles não estão nem nesse lugar. Patrocinadores que investem em outras coisas não estão no futebol, não estão em nenhum lugar do futebol. Algumas empresas grandes estão começando a estar no futebol como o quê? Como fundos de investimento, bancos e tal, para fazer as SAFs, para fazer uma operação financeira, porque os clubes estão baratos, eles querem vender e ganhar dinheiro. Aí eles vão entrar, né? Porque eles assumem a operação e fazem aquilo acontecer. Mas eu concordo, é muito comum você tentar inovar junto aos patrocinadores. Então, por isso que a troca de guarda ela é mais complexa. Porque você precisa trocar, começar a agir de uma maneira diferente para começar a atrair também patrocinadores diferentes. E aí desenvolver novos modelos. E a outra coisa é que, neste contexto que a gente está começando a falar de inovação, dá muito mais trabalho ganhar dinheiro. Porque você não coloca a marca na camisa e foi, acabou. É um transfer ali, né? Que você vai um silk, coloca aqui, printa ali, acabou, entregou. E é esse trabalho que dá para pagar o master, grosso modo, óbvio, tem ativações e tal. Quando você está falando de receitas capilares, cada venda você tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Você tem potencial de vender muito mais vezes operações de menor valor. Dá trabalho. É uma mudança de modelo que é longa, não acontece dia para noite, não é trivial. Né? Estou falando, passei para um clube e não fiz isso acontecer na escala do que pode parecer fácil eu falando. Não é trivial. Agora, iniciar essa jornada, eu acho fundamental vir de cima para baixo, fundamental, não acho possível fazer uma mudança se não for uma agenda prioritária de um gestor em posição muito alta no clube, um presidente, um CEO, alguma coisa, alguém que toque a parte executiva do clube no dia a dia, não acredito, não tem amparo, não acho que roda. E a gente vê, por exemplo, no caso do próprio Palmeiras, né, tem sido, eu não acompanhei tanto, ouvi algumas discussões no marketing do Palmeiras recentemente, e via a Leila falando também de como ela entendia o marketing exterior, e já ouvi 30 vezes a Leila contando a história de como é que ela chega para patrocinar o Palmeiras. Que ela liga, ninguém atende, não sei o quê. Aí, cara, olha isso, o maior patrocinador do futebol brasileiro. Ele entrou no futebol brasileiro porque nenhum clube fez contato com ele, não se criou um projeto, não, por acaso, por uma razão pessoal, afetiva do dono da empresa, numa conversa com a mulher, ele resolveu, pegou no sábado, bateu o telefone. Cara, como assim? Isso é um produto sério? Sorte do Palmeiras, podia ter sido no Vasco, podia ter sido no Volta Redonda, podia ter sido no ABC de Natal. Foi no Palmeiras, que maravilha. Mas, cara, isso é um produto sério? Não estou dizendo que o trabalho da Crefisa não seja sério, pelo contrário, então eu trabalho há muito tempo com o Palmeiras, acho que encontraram uma estrutura de comunicação para si, se confundiram de uma maneira positiva ao clube e geram seu negócio. E como é que o maior patrocínio do Brasil começa desse jeito? Como é que o clube não percebeu isso? Como é que os clubes não percebem isso, né? Cara, é muito difícil, assim, mas nem as empresas, entendeu? Porque como é que também uma empresa resolve fazer um patrocínio desse? Porque é uma conversa pessoal, o dono é palmeirense, e aí resolve botar... Cara, é tudo tão maluco, é tudo tão dependente do acaso, é tudo tão dependente... É um encontro, aconteceu, né? E você tem umas pessoas como o Paulo Nobre, que resolve pegar e botar o seu tempo, sua fortuna à disposição de um projeto, não sei o quê, enfim... Você tem uns acasos, umas situações como essa. O Vasco, durante muitos anos, foi financiado por empresários malucos que tinham dinheiro pra cacete e botavam no clube ali para fazer aquilo rodar. Cara, como assim? Tem 100 anos de esporte, a gente vai rodar assim até quando? Né? Com a marca da camisa que custa o preço do transfer. Então, assim, é muito complexo. Não se muda do dia para a noite. Né? Definitivamente não. Mas em alguns clubes, e o Palmeiras é um deles, a gente já está em outro momento, né? A gente já está em outra estrutura, a gente já está em outro modelo, né, que sabemos não é o ideal, o mais moderno, mas já passou dessa fase, vamos dizer, pré-histórica. Estamos, ao menos largamos o TACAP. Então, acho mas tem quantos anos isso, Paulo? Tem pouco tempo, né? Quanto tempo tem que 2015 para cá, são 7 anos. Isso. Sem dúvida nenhuma. Cara, Bruno, qual seria a primeira ação a ser feita na inovação? Porque eu fico imaginando você conversando com um presidente de clube qualquer, não tem nada a ver com o Palmeiras nem com a Leila, com um presidente de clube qualquer, porque ele vai falar para você, mas isso, né, não sei,
né? Quanto vai custar? Qual que é a primeira ação que tem que ser feita? Porque às vezes quem está acompanhando a gente custa compreender o tamanho da mina de ouro que estamos falando, da importância do que estamos falando. Olha, eu tenho muita humildade de saber que eu não tenho essa resposta, né? De qual é a primeira coisa e como se essa primeira coisa fosse dar o resultado. Eu posso dizer o que eu tentei fazer, como eu vejo e como eu faria. E como eu falo no meu livro, isso não é novidade para quem eventualmente já teve a chance de ver, mas, óbvio, muita gente nunca ouviu. A minha percepção é de que tudo começa, porque eu já falei aqui, por um plano de gestão de dados. Eu acho que não existe outra forma de começar. Ah, Bruno, mas o que é um plano de gestão de dados? Primeira coisa é você encontrar alguém especialista nisso, que vai te entender, olhar para o seu ecossistema, quais são as coisas que o Palmeiras tem hoje. Ah, tem bilheteria, tem sócio torcedor, tem não sei o quê, vai olhar para aquilo, vai começar a olhar como é que se conecta e vai criar um plano, né, para você fazer uma expansão e um tratamento de dados. Existem dezenas de ferramentas, de softwares, para fazer gestão disso. Ah, então vou contratar uma plataforma de CRM, que a gente chama. Não é contratar a plataforma. Se contratar a plataforma e não tiver um pensamento que você vai fazer com ela não cospe dados sozinha. Então, você tem que ter uma decisão executiva de tratar dado. E quando eu falo inovação é o novo marketing, eu gosto, até hoje eu tenho uma vaidade grande, eu gosto muito do título, porque cada pessoa tem uma interpretação e eu não tenho a pretensão de definir o que ele é. Mas, para mim, eu gosto dessa ambiguidade, sabia dela quando coloquei o nome. Mas, para mim, a forma como eu entendo inovação no novo marketing não é dizer que o marketing acabou, né? Não, é que se a gente pegar a história da receita no futebol brasileiro, primeiro, a primeira receita foi criada com bilheteria, aí venda de jogador, passe, não sei o quê, aí depois começa a ter televisão. Lá para os anos 70 começa a ter o marketing, a presença das marcas, gerando receita, né? E até hoje não sai muito disso. Talvez você possa falar do sócio torcedor, que apareceu depois, ali no início dos anos 2000 e tal, mas até hoje o modelo, as verticais de receita, os centros de receita, que a gente chama, tem o centro de custo de receita, são esses, né, que podem se esticar, ficar mais larguinhos, mais bojudos, mas são esses. Para mim, a inovação é o próximo passo. Ele não acaba com o marketing, mas ele tem que ser um centro de negócio separado, inclusive, do marketing, na minha opinião. Eu não acho que inovação é um trabalho que tem que ser feito necessariamente por pessoas de marketing. Eu não acho que é a próxima fronteira do departamento de marketing. Eu acho que é um novo negócio. É uma nova estrutura. Ele gera receitas complementares. Eles conversam entre si, que nem o marketing conversa com o departamento de futebol para saber se pode usar um atleta. O marketing conversa com a inovação. Então, para mim, se você cria uma estrutura de inovação para o clube, e essa inovação não passa só por novos negócios, vender camisa, como você falou, às vezes passa por gerir os dados dos atletas junto com as áreas de inteligência do clube, fazer isso um sistema integrado, que gera, enfim, dezenas de saídas para esses dados. Isso é inovação no clube, que eventualmente gera receita no departamento de futebol. Eu acho que a inovação ela é um pilar que deveria ser tratado por pessoas que olham para a inovação de maneira paralela ao marketing. Essa é a minha visão sobre isso. E eu vejo muito se confundido. Ah, não, põe ali o cara do marketing para fazer inovação. Inovação é um negócio moda, negócio não está na moda, aí põe a rapaziada do marketing que é mais esperta, mais descolada. Para mim, tem nada a ver com isso. Para mim, tem a ver com chamar pessoas que trabalham com isso. Vai pegar um cara na IBM, entendeu? Um cara que já fez 3 startups, que quebrou 3 startups, mas já está ali mexendo nesse negócio há um tempão, né? Vai começar a procurar pessoas que estejam acostumadas a gerar receita, a criar o que chama de MVP, que são produtos pequenos, que dão pouca receita, mas servem para teste. Tem essa mentalidade, que não está preocupado se vai dar 10 milhões de reais como o marketing está. Né? Põe pessoas para desenvolver essa lógica, aqui como se fosse uma pequena startup que está crescendo e que daqui a pouco vai ter um valor, para trabalhar com liberdade, autonomia e com foco em inovação, e não de cumprir uma nova receita para o marketing. Né? Então, o marketing segue a vida dele lá, tem muito dinheiro ainda para explorar no marketing, podemos melhorar o marketing do esporte, tudo isso, mas, na minha visão, a inovação ela tem que ser tratada como uma vertical, assim como bilheteria, match day, uma coisa separada, com inteligência, pessoas especializadas, receita própria, investimento próprio, budget próprio, e metas próprias também. Edu, a última pergunta é sua, meu amigo. Exato. Eu ia fazer menção a uma entrevista que nós fizemos, eu e o Paulo, com o Cláudio Prakonik. Grande Cláudio. O Cláudio deu uma entrevista belíssima, como a sua também está sendo, de muito conteúdo, e ele disse num determinado momento da conversa conosco que os clubes não se dão conta
que basta você separar um dinheiro que você investe num jogador ruim, você usa reserva de baixa qualidade, e você pode fazer um projeto valioso, com impacto de médio e longo prazo valiosíssimo para um clube de futebol. Mas com o dinheiro do Jorge, dá para montar uns 5 ou 6 centros de inovação. Mole, cara, mole. Imagina, olha, Ramires, Jorge, Luiz Adriano e Lucas Lima, o Palmeiras se transformaria no benchmark global. Eu pegava os 4 para o Vasco fácil, hein? Pegava os 4 para o Vasco. Onde que eu queria chegar para você? Eu queria te fazer uma pergunta, eu tenho sempre explorado com os nossos convidados essa pergunta. Olhando para o mundo todo, né, para a Europa, que é um centro de excelência valiosíssimo em gestão, em esporte, em competência técnica, que clubes deram este salto, que saíram do estágio que estamos aqui no Brasil, que ainda o Palmeiras ainda é um clube diferenciado, assim como o Flamengo se diferenciou. Que clubes lá fora, não precisa ser clubes grandes, que iniciaram um salto cadenciado e que começaram a alcançar sucesso nessa área, né, na construção de novas receitas, vinculado a uma coisa que você comentou que é fundamental, uma nova unidade de negócio. Cláudio é um cara que eu respeito muito, nossas empresas, inclusive, são parceiras. Se estiver assistindo a gente, um abraço para ele. É um cara que fez muito dessas mudanças no Flamengo, né? Acho que o case do que o Flamengo fez, especialmente na gestão que o Cláudio participou, eu acho que é uma baita referência. Já fizemos críticas ali, mas também sendo justo, acho uma baita referência para todos os clubes no Brasil. E o Cláudio, eu acho, protagonista e líder executivo dessa história. E aí vem o que eu falei ali atrás. Vou te responder, mas só para pegar esse exemplo, da importância de uma mentalidade como a do Cláudio, que estava no topo da pirâmide. Ele não era o presidente do clube, mas ele era o vice-presidente de finanças do Flamengo. Então, ele tinha a autonomia para falar, em vez de eu pagar jogador ruim aqui, eu vou botar dinheiro naquilo ali. Essa é a importância que eu falo de vir de cima. Porque é muito difícil você chegar, se você não tem a sua autonomia, mesmo sendo um vice-presidente como eu, chegar para o presidente do clube e falar, pô, vamos tirar aquele jogador ruim, me dá esse dinheiro para fazer isso aqui. Cara, se o presidente não tá nessa linha, então não consegue. Não consegue, você trava, não importa se você é vice-presidente. Por isso que quanto mais de cima vier, mais chance tem dessa história acontecer. Cara, tem muitos clubes. No livro eu cito alguns, né? Eu acho que, assim, nenhum deles é um clube essencialmente de dados, como eu não acho que deva ser. Como eu falei, o marketing continua, ele é potencializado por isso. A gente vê na Premier League muitos clubes que vêm crescendo por trabalhos como esse. Mas eu vou citar alguns outros. Eu acho um dos que eu mais gosto, que eu acho que talvez tenha levado a inovação mais a fundo, mais próximo de uma pureza conceitual, na visão um pouco teórica, aquilo que eu estou falando, assim, que é o Hoffenheim, na Alemanha. Porque, não à toa, o Hoffenheim foi comprado por um cara que é dono de uma mega empresa de tecnologia, que é a SAP. E o cara pegou toda a entrevista da SAP e botou para digitalizar o clube inteiro, que é um clube que fica numa cidade de 3 mil pessoas e tem um estádio de 30 mil. E que estava na 6ª, 8ª divisão, não lembro exatamente, há 10 anos, e já chegou na Champions League nesse meio do caminho. Né? E esse cara, o nível de integração de dado que ele tem é profundo, não só para tratar o que a gente chama aqui do marketing, a venda de produtos, mas toda a gestão interna do próprio clube, integrada ao próprio marketing, fazendo um círculo virtuoso. Então, esse é o clube que, por exemplo, dos clubes que mais formou jogador para as seleções de base da Alemanha nos últimos anos, por conta da forma como eles criaram, do processo de seleção de peneiras digitalizadas, né, de como eles avaliam a performance dos atletas na peneira, o que a gente chama de peneira aqui, a partir de parâmetros técnicos de performance comparados a jogadores de sucesso, para escolher quem a gente deve investir no futuro. Às vezes um grande... E aí já conversei, já tive a oportunidade de falar com eles algumas vezes, eles falam, às vezes a gente perde grandes talentos, porque o grande talento não está na média, e a média não pega, mas num modelo de negócio a longo prazo, a minha média de receita aumenta. Né? Então, se o cara é preguiçoso, mas é um puta talento, ele vai morrer no meu filtro, eu vou perder ele. E é um erro. E a gente ainda pode melhorar. Como é que eu faço para não perder esse cara? É um trabalho que não para. Mas na régua mediana ali, o cara erra muito menos. A quantidade de valor que o cara já gerou em novos jogadores, né, que ele vem trabalhando desde o filtro da base, com inteligência artificial, com série de gestões de dados, de testes psicotécnicos nos jogadores, coisas assim, é um absurdo. Né? Então, eu acho que é um clube que eu gosto de citar nesse caso, mas poderia falar de outros clubes que investiram em frentes diferentes. Tem alguns clubes na Europa
que fizeram uma coisa que eu acho que nem funcionou tanto, mas eu acho que o Brasil podia ter testado. Eles começaram a criar hubs de inovação em torno da sua marca. Então, eles juntavam com uma empresa especializada em gestão de empresas, de startups, coisa do tipo, criavam um programa de aceleração para atrair empresas novas que estão sendo criadas e falavam o seguinte: olha, eu sou Palmeiras, eu quero que você pode inovar em cima do Palmeiras. Né? Me traz proposta de inovação e o Palmeiras vai ficar a serviço, à disposição para que vocês testem os seus produtos. Óbvio, numa escala que o próprio Palmeiras aprove qual é as demandas que aquilo tem. Se isso desenvolver êxito, o Palmeiras seria sócio dessa empresa. Não precisa gastar um centavo. E clubes como Colônia, na Alemanha, fizeram isso, Shakhtar Donetsk fizeram isso, a Inter de Milão fez isso, o Barcelona talvez tenha o principal hub do mundo de inovação, o Real Madrid tem hubs de inovação nesse sentido. Às vezes você não precisa nem gastar dinheiro, porque a marca é tão forte. O Ceará tentou fazer isso no Brasil há 1 ano e meio, não sei como é que foi sucedido esse projeto. Óbvio que aqui no Brasil é mais difícil, tem menos incentivo à tecnologia, menos startups tecnológicas acontecendo. Naturalmente, a qualidade é menor do que quando está num centro europeu, que tem muito mais dinheiro, as empresas são mais fomentadas pelo governo e tudo. Mas existem iniciativas como essa, entendeu? Que são importantes de descrever. O que você comentou, aqui no Brasil, a gente tem fora do futebol, o Banco Itaú faz isso, né, com o Cubo, né? Ele fomenta a aproximação de startups de tecnologia que produzem novos negócios para o Itaú, ele se torna parceiro, sócio, investe naquele negócio. Gostei, esse tema é um tema que é muito valioso. A marca gerando atratividade para essa área de inteligência, né, que o mercado vai desenvolvendo. As novas gerações vêm com essa expertise, né, de produzir, de inovar, de tomar risco para gerar valor, né? A última coisa que eu fiz no Vasco, enfim, acabou que o clube não seguiu, não deu prioridade. Nesse evento que eu estei em Israel, eu conheci o pessoal do Real Sociedade na Espanha. E a gente estava trocando, tanto eu quanto ele, estávamos olhando muito para essa questão dos Innovation Hubs, né, desses hubs de inovação. O Barcelona estava com um performando bem, e ele falou para mim assim: Bruno, mas é muito difícil, porque depois que o Barcelona faz o primeiro, as melhores empresas querem ir para o Barcelona. E não adianta você fazer um Innovation Hub com empresas medianas. Se você não tiver a melhor tecnologia, você fica para trás. Então, não consigo competir. E a gente conversando ali, a gente se deu conta, tá, beleza, o Barcelona você não consegue competir na Espanha. Mas e se o Real Sociedade se juntar com o Vasco? E a gente se juntar com um time no México? E a gente está com um time na Ásia, um time na África, e a gente vê uma capilaridade que o Barcelona não tem. Para uma startup, a grife do Barcelona é importante, mas talvez seja mais importante ter seis pontos de desenvolvimento, com 6 mercados diferentes alcançados, para gerar escala. E a gente criou um Sport Innovation Alliance, que a gente chamava, cara, que até onde eu acompanhei, enfim, a gente foi fundador, o Vasco fundou com a sociedade, estava com mais de 25 clubes ao redor do mundo para fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas acho que o Vasco não deu muita atenção, não sei como é que ficou. Mas às vezes você pode fazer coisas assim. Eu estou com 25 clubes de países diferentes. A nossa regra era só podia ter um clube de cada país. Então você imagina, eu não vou lembrar de cabeça, mas tinha Peñarol, tinha River Plate, tinha Benfica, tinha times da Premier League, tinha na Polônia, tinha na Arábia Saudita, tinha no Japão, tinha no México. Enfim, a essa altura não lembro mais quais os clubes todos, mas depois posso até mandar o link para vocês para a gente ver. Clubes grandes, não estou falando de clubes menores do que esse que eu falei, clubes de primeira divisão em todos esses territórios, entendeu? E às vezes tem solução, você tem como se juntar, mas dá trabalho, não é fácil. Muito bem, dá trabalho e custa dinheiro, meus amigos. Tempo é dinheiro, infelizmente, o Palmeiras do futuro deveria ter 5 ou 6 capítulos. Desculpa, Paulo, custa dinheiro, mas dá para começar com pouco. Como eu falei, dá para começar com pouco. Basta querer. Isso para mim já está muito claro diante de todo o cenário que a gente tem, eu e o Eduardo aqui conversando com a galera. Bruno Maia, como é que faz para a turma comprar o livro Inovação? Legal. Pode entrar no meu site, que é brunomaia.cc. Né? Vou botar no Google mesmo, comprar inovação, novo marketing, vai chegar nos caminhos lá nas nossas lojas. Isso. É fácil de chegar lá e garantir. Está acabando, né? A edição está acabando. Então, sugiro aí quem se interessar, dar uma corrida, porque estamos nos últimos exemplares já do livro. Beleza. Então, vamos lá. Faça como Eduardo Quevedo e eu farei na sequência. Compre o livro, se informe. E ao invés de ficar gritando na porta do estádio boi, 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 boi do Piauí, ou queremos jogador, você devia gritar Lake, 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 queremos Data Lake. Vamos acordar para fazer o negócio funcionar, meus caros.
Este é o mundo moderno que esta figura pré-histórica entrou. Vocês todos podem entrar. Não é tão difícil assim, basta querer. Já fizemos live até em metaverso. Que é isso? Tá vacilando, Brunão. Suas agências de comunicação têm que dar atenção para o meu canal também. Brunão, Bruno Maia, executivo de marketing, o homem da inovação no marketing. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, gente. Um abraço a todos os palmeirenses aí. O clube, como eu falei, tem muito carinho. Espero em breve estar de volta na primeira divisão para fazer outras finais de Mercosul, outras finais de Brasil de 97 com vocês. Né? Esquecer a Libertadores de 98, essa a gente pode pular. Mas brincadeiras à parte, eu tenho muito carinho, fico feliz aí por ter essa chance de estar conversando com vocês. Você sabe que na rua o nome da rua é Caraíbas, mas aqui a gente chama Caraibas, que aqui do lado da minha casa tem a torcida do Vasco se reúne para assistir aos jogos fora do estado do Rio de Janeiro. E eles também fazem caravana, se reúnem lá a 10 passos do Allianz Parque e saem em ônibus para assistir o jogo. Eu não sabia disso, fiquei sabendo recentemente. Em São Januário é muito comum você encontrar. Outro dia o meu Palmeiras mandou também aí camisas do Vasco com o símbolo do Palmeiras. Né? Essa irmandade das torcidas é muito, muito bacana. Né? Quando você encontra Vasco, Palmeiras e Galo, as torcidas são irmãs, você vê que futebol tem jeito. É só... Dá para ser legal, né? Dá para ser legal. É que normalmente não é, né? Eduardo Quevedo, que é o Zorro. Eu sou o Sargento Garcia, ele é o Zorro. Meu caro, muito obrigado mais uma vez, hein? Obrigado, Massa. Um abraço, Bruno. Obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui. Foi uma conversa ótima, 1 hora de muita lucidez. E muitas dessas ideias que você colocou hoje aqui, eu vou levar para dentro do clube, pode ter certeza. Opa, estamos aí. Precisando de ajuda, estamos aí para colaborar. Muito bem. Eduardo Quevedo, Bruno Maia, ficamos por aqui em mais uma edição do Palmeiras do Futuro. Relembrando a vocês, meus caros, que a nossa ideia é pensar num Palmeiras maior. Palmeiras maior, Palmeiras... eu ia falar mais grande, mas não combina, né? É um Palmeiras maior, mais forte, mais robusto, mais musculoso, certo? Um grande abraço. Palmeiras do Futuro volta na semana que vem. Fique conosco. Hoje tem jogo, hein? Ah, rapaz. Palmeiras e Fluminense. Fluminense e Palmeiras. Tem pré-jogo e tem pós-jogo ao vivaço aqui no canal do Massa. Valeu? Ah, não se esqueça. Se inscreve lá no Cortes do Massa também, que você já vai ver uns resuminhos do que o Bruno falou aqui durante a semana. Um beijo do